Boa tarde, segundo ano. Vamos agora para a revisão de geografia. Vocês vão poder consultar as questões na página 6 até a página 37, tá bom? Da página 6 à página 37 estão todos os conteúdos que já lemos, já estudamos, e agora nós vamos fazer uma breve revisão. Quem já realizou as atividades desta revisão aqui, peço que com um lápis ou uma caneta realizem agora a correção, tá? Vamos lá, atividade 1. Observe as ruas abaixo, marque V para verdadeiro, F para falso. Então, vocês vão olhar essas imagens e vão colocar nas frases que estão abaixo, V na frase verdadeira e F na frase falsa. Observem aí a primeira imagem de um bairro residencial, porque vemos muitas casas, uma rua tranquila, sem muito movimento, com várias árvores enfeitando as calçadas, né? Na segunda imagem, ao lado dessa aí, vemos uma estrada de barro, de difícil locomoção, tanto para veículos quanto para pedestres, pessoas que andem a pé. Na terceira imagem, nós vemos uma rua bem movimentada, parece ser uma rua comercial, porque tem lojas, tem sinalização, porque tem a faixa de pedestres, né? E na quarta nós vemos um grande movimento de veículos. Então é uma avenida, né? Então asfalto, aquela rua própria para o trânsito de pessoas, né? Que tem aquela camada de asfalto, que parece um cimento, né? Que é a rua tratada para que a gente possa caminhar, né? Nós temos aí na imagem 1, na imagem 3 e na imagem 4. Vamos ler as frases e marcar V para verdadeiro e F para falso. Leiam comigo. Todas as ruas são iguais. Verdadeiro ou falso? Todas as ruas são iguais? Não, né? Então, se essa frase não diz a verdade, bota o F de falso, tá bom? As ruas asfaltadas não facilitam a circulação de veículos. É verdade isso? Não asfaltadas? É falso, né? Porque as ruas asfaltadas facilitam sim a circulação de veículos, né? Pelo contrário, as ruas que não têm asfalto, que têm terra, barro, elas são muito difíceis para a circulação tanto de veículos quanto de pessoas, tá? Terceira frase. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros. É isso mesmo. Várias ruas de um determinado local, o grupo dessas ruas, o conjunto, forma um bairro, né? O bairro onde você mora, tem só a sua rua? Não, tem várias ruas vizinhas e essas formam o bairro, tá bem? Então, verdadeira essa frase aí. Próxima frase. As ruas não sofrem mudanças com o passar do tempo. É verdade isso? As ruas são as mesmas desde antigamente até hoje? Não, né? Elas sofrem mudanças sim. Então essa frase aí não fala a verdade, ela é falsa. O bairro é um pedaço do município e tem características próprias. Sim. Dentro do município, vamos imaginar Angra dos Reis. Nós temos um bairro mais residencial, aquele que tem mais casas, mais moradias. Nós temos um bairro industrial, onde tem as indústrias, as metalúrgicas, as fábricas, aquele cantinho próprio só para as indústrias, né? Nós temos o bairro comercial, por exemplo, o centro de Angra dos Reis é um bairro comercial. Tem grande movimento de pessoas, tem muitas lojas, né? Então, o bairro é um pedaço do município e ele tem características próprias. Verdadeira. Próxima. Os bairros não precisam de iluminação pública. Os bairros não precisam ser iluminados? Precisam sim. Então essa frase aí é falsa. O endereço é é formado, nosso endereço, pelo nome da rua ou da avenida, número da casa, do apartamento ou do prédio e o nome do bairro. Vamos pensar no endereço. Por exemplo, Rua das Flores, número 8, número da casa, bairro
Jacuecanga. Teve o nome da rua? Sim. E se fosse avenida, tia? Seria avenida. Avenida João Cardoso, número 7, bairro Vila da Petrobras, por exemplo. Então, teve o nome da rua, da avenida, o número da casa e o nome do bairro, tá? Isso forma um endereço. Então, essa afirmativa aí está correta. V de verdadeiro. O CEP é o conjunto de 8 números que formam o código de endereçamento postal. É isso mesmo? É. O que é o código de endereçamento postal? Ele facilita a separação e entrega das correspondências. Cada rua possui um CEP. Deixa eu te explicar sobre isso, que vocês já sabem também, mas a tia vai recapitular. Aqui em Angra dos Reis, temos a rua, por exemplo, Rua João da Silva Pinto. E numa outra cidade pode ser que exista uma rua com esse mesmo nome. Pode acontecer. Às vezes é uma homenagem a um poeta, a um escritor, a um artista, a alguém que fez parte da história daquela cidade, daquele país, tá bom? Então, as ruas podem ter nomes repetidos, sim, mas o CEP é único, tá? O CEP que a rua daqui de Angra, que tem esse nome, possui, não vai ser o mesmo CEP que essa rua que tem o mesmo nome numa outra cidade possui, tá bom? Então, cada rua possui um CEP. E é justamente através desse CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que os Correios encontram nossas correspondências e entregam na rua correta, no endereço correto, tá bom? Então, essa afirmativa está correta. Próxima frase. A paisagem do bairro não sofre alterações para atender às necessidades das pessoas. Tá certo isso? A paisagem continua a mesma sempre? Claro que não, essa frase está falsa. Por quê? Porque a paisagem do bairro, a paisagem da cidade, ela é o tempo todo modificada para atender à necessidade da população, tá bom? E a última frase, migração, migrar, vir, entrar, migração, é a vinda de pessoas de outro país para o nosso. Sim, e essas pessoas são chamadas de imigrantes, tá bem? Então, verdadeira. Atividade 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão ler aqui o que está na primeira coluna, o nome dos bairros e aqui as suas características. Vamos fazer juntos? A. Bairros residenciais. B. Bairros comerciais. C. Bairros industriais. Vamos lá para a segunda coluna. Primeira frase. É aquele composto por lojas e é bastante movimentado. Que tipo de bairro é esse? Então, aquele que é composto por lojas e é bastante movimentado só pode ser o bairro comercial, que tem um amplo comércio, muitas lojas, tá bom? Então, vocês vão botar aí na primeira, letrinha B. Segunda frase da segunda coluna. É onde se localizam as fábricas e indústrias. Então, aquele bairro onde predominam as fábricas, as indústrias, ele é chamado de bairros industriais. Tá bem? Letrinha C aí na segunda frase. Terceira frase. É aquele em que predominam casas e prédios, ou seja, aquele bairro onde tem muitas moradias. Esse bairro é chamado de bairro residencial. Então, vocês vão botar bairros residenciais na letrinha, que é a letrinha A, na terceira frase da atividade 2. Vamos para a atividade 3. Observe as imagens abaixo e escreva ao lado de cada uma o tipo de bairro representado. Mesma coisa, se é bairro residencial, é para aquele que tem muitas moradias. Se é bairro comercial, para aquele que tem muitas lojas. Ou bairro industrial, para aquele que tem muitas fábricas, muitas indústrias. Aí na primeira imagem,
Vemos bastante movimento, pessoas carregando sacolas de compras, né? Bastante lojas. Então, esse bairro aí é um bairro muito bem comercial. Segunda imagem, nós vemos aí, olha, apenas fábricas, né? Indústrias. Nós não vemos casas, não vemos comércio, não vemos movimentação de pessoas, né? Aí, no máximo, vamos ver trabalhadores. Então, esse aí retrata o quê? Essa imagem, um bairro industrial, tá? E a terceira imagem, nós vemos muitas moradias, casas, apartamentos. Então, essa imagem retrata um bairro residencial. Vamos para a atividade 4. Vocês vão escrever aí com suas palavras. Podem pesquisar no livro, tá? Escreva abaixo sobre a utilidade dos meios de transporte. Então, nós vimos que os meios de transporte servem para que as pessoas se locomovam, né? Para fazer a distribuição dos alimentos, né? Para a distribuição das nossas encomendas. Às vezes a gente compra roupas, sapatos, utensílios pela internet. Então, eles chegam à nossa casa através dos meios de transporte, né? Os alimentos que chegam aos mercados também são transportados pelos meios de transporte. E nós utilizamos os meios de transporte para nos locomover, né? Entre os locais. Então, vocês vão juntar tudo isso aí e escrever com suas palavras a utilidade dos meios de transporte. Pesquise, recorte, cole no espaço abaixo imagens de meios de transporte. Então, vocês vão... terrestres, tá? Os terrestres são aqueles que se locomovem na terra, no chão, tá bom? Atividade 6, na próxima página. Os meios de transporte aquáticos, quando trafegam nos mares, são chamados de... E aí? Quando eles trafegam nos mares, são marítimos, tá? Então, vamos lá. Os meios de transporte aquáticos, eles podem trafegar nos mares, nos rios e nos lagos. Atenção! Essa questão está na página 22, lá do livro, tá bem? Então, quando eles trafegam nos mares, eles são marítimos. Quando trafegam nos rios, são chamados de fluviais, tá bom? Todo meio de transporte que trafega no rio, ele é fluvial. E quando trafegam nos lagos, são chamados de lacustre, tá bem? O pedalinho, né? Outros meios de transporte no lago são lacustre. Então, vocês vão preencher essas lacunas aí com essas palavras que a tia falou. Quando trafegam no mar, marítimos. Nos rios, fluviais. E nos lagos, lacustres, tá bem? Dê exemplos de meios de transporte aquáticos. Então, aí, quando a gente fala aquáticos, é de todo tipo. Tanto marítimo, quanto fluvial, quanto lacustre. Lacustre, tá bem? Então, vamos lá. Pinte os meios de transporte aéreos, aqueles que trafegam no ar. Então, vocês vão observar e vão pintar apenas os que trafegam no ar. Próxima página, atividade 8 da revisão de geografia. Complete as frases com as palavras do retângulo abaixo. Aqui, ó. Vamos fazer juntos?
chamamos de os espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia. Todos os espaços de circulação, tanto de transportes quanto de pedestres, são chamados de, tia vai até escrever aqui, ó, vias públicas. O se modifica de acordo com os espaços. O que se modifica de acordo com os espaços? O trânsito, tá bem? O trânsito, ele também sofre alteração, tá? De acordo com o espaço. Então, hoje, uma rua que, por exemplo, não é tão movimentada, né? Se aquele espaço for ocupado por muitas casas, muito comércio, o trânsito vai aumentar se for muito comércio. Se for muita residência, o que vai acontecer? Talvez ele diminua, né? Então, o trânsito se modifica. Pelo novo Código de Segurança, o pedestre que atravessar fora da faixa de segurança ou da passarela será multado. Então, muita atenção, hein? O pedestre que atravessa a rua fora da faixa de segurança ou fora da passarela pode ser multado, tá bem? Todas as vias devem ser sinalizadas por placas de sinalização, tá bem? A bicicleta também é um veículo, segundo a lei. Portanto, os ciclistas devem conhecer e respeitar as regras de trânsito, não deixando de utilizar equipamentos próprios como luvas. Consertem aí. Luvas, saiu uvas, não são uvas não, são luvas. Sapatilhas, joelheira e capacete. Tá bem? Então, essa aí também é uma informação importante. O quê? Semáforo. Para veículos possui 3 cores. E os semáforos, botem um S aí. Para pedestres possuem 2 cores, tá? Isso aí nós podemos observar. Abram o livro na página 27, que vocês vão ver o semáforo para pedestre. Tia vai mostrar aqui, ó. Aqui é quando os carros estão circulando. Então, o pedestre precisa observar esse sinal que diz que o pedestre, olha o bonequinho aqui representando o pedestre, precisa ficar parado. Quando o sinal para os carros fica vermelho, quando os carros precisam parar, para o pedestre fica verde, porque diz que o pedestre pode seguir, tá bem? Então, muita atenção no semáforo para pedestres. Próxima frase para que vocês completem. O é aquele que está a pé. O pedestre é aquele que está a pé. Lá em cima está escrito pedestres. Aí vocês vão escrever pedestre. Corrijam, tá? O é quem acompanha o motorista. Quem acompanha o motorista é o passageiro. Completem. O
deve dirigir com atenção, manter distância do veículo que está à frente e não ultrapassar os limites de velocidade. Quem precisa fazer isso aí? Escrevam o motorista. Atividade 9. Acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia. A pessoa com deficiência, que usam cadeira de rodas ou bengalas e outros. Corrijam aí, olha, acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia a pessoa com deficiência. Que usa, tira esse M do usam. Que usa cadeira de rodas, não é da rodas, é de rodas, ou bengalas e outros, tá? Identifique na imagem a seguir o que está impedindo a acessibilidade da pessoa com deficiência e escreva como esse problema pode ser resolvido. Vocês estão vendo aqui nessa imagem um senhor que está na cadeira de rodas precisando subir nessa calçada. Qual é o problema aí? Olha, o problema aí é a falta da rampa, né? Eu estou impedindo o acesso de uma pessoa com deficiência quando eu não coloco uma rampa, um corrimão, né? Quando eu não facilito o acesso. Então, aí, ó, faltou o quê? A rampa. Então, vocês vão escrever que o problema que está impedindo esse senhor de se locomover. Atividade 10, olha só, ó. Aqui nós temos os símbolos e os significados. Esse primeiro símbolo aqui, olha, ele representa o quê? Gestantes. Então, vocês vão ligar. Toda vez que vocês forem a um local e observarem esses símbolos, é que aquele local é reservado para essas pessoas, tá? Outra aqui, ó, uma pessoa segurando a bengala. Representa o quê? Idosos. Liguem onde está escrito idosos. E aqui, olha, uma pessoa na cadeira de rodas, cadeirantes. Liguem. Atividade 11. A comunicação é um aspecto importante para o deslocamento, né? Deslocamento para que as pessoas se locomovam, andem, possam ir e vir. Então, esse é um aspecto importante para o deslocamento de pessoas com deficiência visual, né? Aqueles que não enxergam ou enxergam bem pouco. Deficiência auditiva, aqueles que não ouvem ou que ouvem bem pouco. Analfabetos, os que ainda não sabem ler nem escrever. E crianças que não sabem ler. Então, a comunicação é muito importante. E a gente não se comunica apenas falando, a gente não se comunica apenas com desenhos, com imagens, e a gente não se comunica apenas com a escrita. Esses são os meios principais de comunicação, mas quando eu vou me comunicar com uma pessoa que tem um problema, uma deficiência auditiva, eu preciso me comunicar como? Através de sinais. E uma pessoa com deficiência visual? Através do som ou do tato, né? E aquela pessoa que não sabe ler através da imagem, do som, da placa com desenho, tá bem? Circule de vermelho o sinal de trânsito que auxilia uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua. A pessoa que tem deficiência visual, ela vai conseguir enxergar o semáforo, a cor do semáforo? Não, né? Então, o que aí, nessas duas imagens, auxilia a pessoa com deficiência visual? Ó, isso aqui, ó.
que produz o som, que vai dizer quando a pessoa pode atravessar ou não, tá bem? Então, vocês vão circular essa imagem. Última página, atividade 12. Circule a imagem que representa a língua utilizada na comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Então, se a pessoa não consegue nos ouvir, nós vamos nos comunicar através do braille, do sistema de braille, aquele sistema que a tia explicou, né, de escrita para quem não enxerga, para quem não vê. Então, ele sente as letrinhas através da representação em braille, tá? Isso aqui é para deficiente visual. E, Libras, para quem não consegue nos ouvir, mas nos enxerga, nós vamos usar a linguagem brasileira de sinais, que é Libras, tá bem? Então, vocês vão circular. Podem pintar aqui as mãozinhas, tá? Aqui termina a nossa revisão de geografia, tá? Dúvidas? Mandem no privado, pesquisem no livro e vamos para a nossa próxima e última revisão. Um beijo.